Transforme sua vida em silêncio. Os ensinamentos profundos de Carl Jung. Já pensou que talvez a maior prova de que você está mudando não é ninguém perceber, mas justamente ninguém notar nada em você por fora? Estranho, não é? Vivemos em um tempo em que todos querem gritar suas conquistas, mas eu aprendi que a transformação mais poderosa acontece em silêncio. E, ironicamente, é nesse silêncio que nasce o barulho que pode mudar a sua vida inteira. Quando digo que a mudança verdadeira nasce no silêncio, não estou falando de um truque místico. Estou descrevendo uma prática concreta que transforma motivação, hábitos e identidade. Eu já vi repetidas vezes que quando eu anunciava um plano para todo mundo, vou emagrecer, vou começar um curso, vou mudar de carreira, algo estranho acontecia. Uma carga de aprovação social entrava no lugar do esforço real. Era como se alguém me desse um troféu antes da corrida começar. Essa sensação de vitória antecipada rouba a energia necessária para o trabalho diário. Eu descrevo isso na própria transcrição deste material. Ao contar nossos planos, já recebemos uma dose de aprovação social que engana o cérebro como se a meta tivesse sido cumprida. A ciência confirma essa sensação. Pesquisadores mostraram que intenções que se tornam públicas, o que chamam de realidade social, tendem a ser traduzidas em ação com menos intensidade do que intenções mantidas em silêncio. Em outras palavras, quando os outros já notaram sua intenção, você muitas vezes age menos sobre ela. PubMed. Isso acontece porque o ato de comunicar a meta reduz a lacuna psicológica entre onde estamos e onde queremos chegar. A lacuna que normalmente nos impulsiona a agir. O MIT Sloan Review sintetizou bem. Falar sobre planos pode matar parte da motivação e da produtividade ao criar uma sensação prematura de completude. MIT Sloan Management Review. Então, o que eu proponho e pratiquei é simples, mas exige coragem. Faça um pacto silencioso consigo mesmo. Não é segredo, é contrato pessoal. Eu descrevo isso também no texto. Se quer colocar sua vida nos eixos, faça um compromisso silencioso com você mesmo. Não conte para ninguém. Apenas comece. A diferença entre uma promessa pública e esse pacto íntimo é que o segundo conserva a atenção necessária, e essa atenção é combustível. Sem ela, somos seduzidos por um último gole de aprovação que nos embala antes do trabalho de verdade. Se você já está dizendo, mas eu preciso de responsabilidade, não vou me perder, eu te entendo. É uma objeção comum. Como manter disciplina sem feedback externo? A resposta prática que eu usei foi dupla. Primeiro, crie micro-rotinas tão pequenas que ninguém precise saber delas. 5 minutos de escrita, 10 minutos de estudo, uma caminhada de 15 minutos. Essas ações são fáceis de repetir, fáceis de medir internamente e, por serem pequenas, não acionam o impulso de contar para todo mundo, como se já tivessem valido o esforço. Segundo, se precisar dividir com alguém, escolha quem ouvirá com sabedoria. A pesquisa mostra que a pessoa com status percebido pode aumentar compromisso. Contar para alguém que te respeita e espera consistência pode ser útil, mas só depois de já ter iniciado o processo. news.usu.edu. Na prática, o meu método foi o seguinte, e você pode adaptar para o seu contexto. Eu decidi que ia mudar. Escolhi um objetivo simples e depois de 3 pequenos passos diários, me permitia apenas uma anotação privada. Primeiro passo: definir uma ação mínima por dia. 10 minutos de escrita. Segundo, abrir um caderno só meu e registrar ao final do dia uma linha. Fiz X hoje. Terceiro, acompanhar sem publicar nada. Aos 7 dias eu relia as anotações. Aos 30, avaliava mudanças na sensação interna, não na validação externa. Essa rotina preserva o que a ciência chama de process praise, para valorizar o processo em vez de a pessoa, que se mostra mais robusto para manter a motivação real do que elogios que dizem "você é incrível" e encerram o ciclo de ação. Atlassian. Quero ser honesto sobre medo e resistência. No começo, o silêncio pesa. Você sente vontade de contar para ganhar apoio, para dividir a expectativa, para aliviar o nervoso. Eu senti isso também. As primeiras semanas foram cheias de tentação. Abrir o feed e escrever um "comecei hoje"
Parecia uma forma rápida de receber um aplauso que eu acreditava merecer. Resistir a isso é parte do exercício. No meu caso, quando mais cobrada estava a vontade de contar, mais eu lembrava que a aprovação externa podia ser uma armadilha. E então respirava, fechava o telefone e fazia meu pequeno compromisso. Esse gesto simples, não mostrar, foi libertador. Aos poucos, o impulso de provar algo a outros foi substituído por um desejo mais silencioso. Estar alinhado comigo mesmo. Deixe-me contar algo muito específico que aconteceu comigo, porque sei que histórias reais aproximam mais do que teorias. Houve um período em que eu vivia anunciando melhorias que nunca se sustentavam. Um dia decidi, chega. Ao invés de proclamar que vou parar de procrastinar, eu combinei comigo uma regra clara. Todos os dias, àquela hora, eu trabalharia 25 minutos sem interrupção. Não contei para ninguém. No primeiro dia senti orgulho e tive a tentação de anunciar, mas resisti. No quinto dia, uma vontade antiga de me justificar apareceu tão forte que me deu uma ansiedade física, uma compressão no peito. Pensei em largar tudo. Fiquei triste e achei que talvez não fosse capaz. Mas continuei. No 10º dia, quando abri meu caderno, vi 10 pequenas entradas, 10 provas silenciosas de que eu estava mudando. Foi ali que senti algo novo. A dor deu lugar a uma espécie de orgulho tranquilo. Uma energia que não dependia de likes. Essa sensação transformou meu modo de trabalhar e minha autoestima de forma discreta, mas profunda. E com o tempo, resultou em mudanças reais na minha rotina e nas minhas relações. Não houve fogos de artifício, mas houve uma consistência que falou mais alto do que qualquer postagem poderia ter falado. Essa experiência me ensinou que a conquista de si mesmo é de fato a mais difícil e a mais libertadora. E para quem pensa que isso é só papo introspectivo, pense em situações concretas. Se você é pai ou mãe que tenta retomar o condicionamento físico, em vez de criar um post anunciando a nova rotina, experimente fazer 3 caminhadas curtas por semana e registrar no seu caderno. Se você quer mudar de emprego, reserve 1 hora por dia para estudar e não transforme cada progresso em conteúdo para redes. Transforme-o em competência real. Se você luta para melhorar um relacionamento, tente praticar um gesto autêntico por dia sem contar para ninguém. Uma escuta verdadeira, um pedido de desculpa sincero, um limite estabelecido com calma. Pequenas ações guardadas e repetidas têm poder acumulativo. Por último, proponho um desafio prático que eu mesmo usei. Por 30 dias, escolha uma meta e mantenha-a em silêncio. Faça 3 coisas. A. Defina a menor ação possível que você fará diariamente. B. Registre apenas 1 linha por dia no seu caderno privado. C. Ao término dos 30 dias, avalie o que mudou na sua sensação interna, energia, clareza, ansiedade, e compare com o impulso que teria tido se você tivesse anunciado tudo no dia 1. Eu garanto que a diferença será clara. E se no meio do caminho você precisar de suporte, escolha com cuidado a quem contar. Prefira pessoas que valorizem o processo e não a personificação do sucesso. Silenciar não é se esconder, é dar à sua transformação o tempo e a matéria para germinar. É criar condições para que, quando você finalmente compartilhe a história, ela seja legítima, uma história de mudança verdadeira, não um rascunho que acabou viralizando antes de ser escrito. A sombra. Esse é um dos conceitos mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais libertadores que já compartilhei. Quando falo de sombra, não me refiro a algo externo, mas às partes de nós mesmos que escolhemos enterrar. Esconder, negar, são traços, impulsos, desejos, talentos e até virtudes que foram condenados em algum momento da vida e que acabaram relegados ao porão da psique. Jung dizia: aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E é exatamente isso que vejo repetidamente. O que negamos em nós volta de maneira distorcida, aparecendo em crises, sabotagens e reações que parecem inexplicáveis. Talvez você já tenha se incomodado profundamente com alguém sem nem saber explicar porquê. Aquele colega arrogante, a vizinha preguiçosa, o amigo exagerado. O curioso é que, segundo Jung, aquilo que mais nos irrita nos outros costuma refletir justamente o que não aceitamos em nós. Se desprezo alguém que considero arrogante, talvez seja porque nunca me permiti reconhecer minha própria grandeza. Se sinto raiva da preguiça do outro,
Talvez seja porque eu mesmo me proíbo de descansar. Não é fácil admitir isso, mas quando fazemos, algo muda. A irritação perde força e dá lugar a uma compaixão inesperada. Eu mesmo vivi isso de forma dolorosa. Houve um tempo em que eu me sentia incomodado com pessoas extremamente assertivas. Achava-as agressivas, inconvenientes, até mal educadas. O que eu não percebia é que, no fundo, eu morria de vontade de ser mais firme, de colocar limites, de dizer não quando era necessário. Mas como aprendi desde cedo que ser bom significava ser compreensivo e submisso, escondi minha firmeza natural na sombra. Resultado: toda vez que alguém era direto, aquilo me feria como uma faca. Foi só quando reconheci que essa assertividade também existia em mim, e que eu precisava trazê-la à luz de forma saudável, que comecei a me sentir livre. Lembro da primeira vez em que disse um não com calma e clareza. Parecia simples, mas foi revolucionário. Senti uma mistura de medo e alívio. O medo de não ser aceito, mas o alívio de finalmente estar sendo honesto comigo. E para minha surpresa, em vez de rejeição, o outro me respeitou ainda mais. Essa experiência me mostrou que a sombra não é inimiga. Ela é um reservatório de forças não utilizadas. Para você que me ouve agora, pergunto: quantas vezes já se definiu com frases como "eu não sou desse tipo de pessoa"? Será mesmo? Ou será que apenas trancou essa parte na sombra? Quem sempre se viu como certinho pode ter dentro de si uma espontaneidade libertadora. Quem sempre se assumiu como rebelde pode carregar uma disciplina adormecida que nunca ousou explorar. E quem vive só na razão pode estar ignorando uma intuição preciosa. O que você acha que está escondendo de si mesmo? Quando não olhamos para essas partes, criamos tensões internas que nos levam a agir de formas que não entendemos. É daí que surgem os padrões repetidos de fracasso. Relacionamentos que sempre acabam do mesmo jeito, promessas quebradas, objetivos boicotados. É como se o inconsciente ignorado resolvesse bater a porta com cada vez mais força até ser reconhecido. Um exemplo famoso e doloroso é o de Robin Williams, um gênio da comédia. Admirado por milhões, mas que vivia sufocado por dores internas que não se conciliavam com a imagem pública que ele sustentava. Sua trajetória nos mostra que quando a sombra não é integrada, ela pode engolir até mesmo os talentos mais luminosos. Não é que ele não tivesse luz, ele tinha demais, mas sem acolher a própria escuridão, a luz se torna pesada demais para carregar sozinho. Agora pense no contrário. Quantas pessoas transformaram sua agressividade em coragem para defender ideias, sua vaidade em zelo saudável por si mesmas, sua tristeza em sensibilidade artística? A sombra contém ouro, como Jung dizia. Quando integramos essas partes, deixamos de desperdiçar energia lutando contra nós mesmos e passamos a canalizá-la em criação, presença, autenticidade. A ciência reforça esse ponto. Estudos em psicologia mostram que a repressão emocional consome energia psíquica e física, aumentando o risco de depressão, ansiedade e até doenças cardiovasculares. Em contrapartida, práticas de integração, como escrita terapêutica, diálogo interno e análise de sonhos, ajudam a liberar essa energia, aumentando o bem-estar e sensação de propósito. Não é filosofia distante, é neurociência aplicada. Quando o inconsciente deixa de sabotar, o corpo inteiro funciona melhor. Quero te propor algo prático. Hoje mesmo, em vez de apenas julgar quem te incomoda, faça uma pausa e se pergunte: o que exatamente nessa pessoa me irrita tanto? Onde existe um traço semelhante em mim, ainda que escondido? Anote isso num caderno, não para se punir, mas para investigar. Trate essa descoberta como um cientista curioso que analisa um fenômeno raro. Com o tempo você vai perceber padrões, e talvez descubra que a pessoa que mais te incomoda lá fora é apenas o espelho do que você precisa resgatar aqui dentro. Não é um caminho confortável. Admitir que somos também aquilo que rejeitamos exige coragem, mas a recompensa é imensa. Mais energia, mais autenticidade, mais liberdade. Porque no fundo não é integrando apenas a parte bonita de nós que nos tornamos inteiros. É abraçando também o que escondemos. E só quando paramos de lutar contra a nossa própria sombra é que podemos, enfim, caminhar em paz com quem somos. Quer que eu siga esse mesmo estilo intenso, detalhado e em primeira pessoa para expandir também o tópico 3? Quantas vezes você já chegou perto de algo grande e de repente parecia que o chão se abriu? Você tinha tudo para dar certo, mas uma voz interna te fez parar, procrastinar ou até destruir o que havia construído. Essa é a autossabotagem. E o mais perturbador é perceber que, muitas vezes,
Ela não acontece por azar, nem por falta de capacidade, mas porque existe algo dentro de nós que silenciosamente prefere que continuemos no mesmo lugar. Jung percebeu isso com clareza. Quando reprimimos partes de quem somos, quando fingimos que determinados sentimentos não existem, o inconsciente encontra formas criativas de se manifestar. Ele não desaparece. Ele se disfarça em procrastinação, em crises de ansiedade, em erros bobos que custam caro. Já aconteceu com você de preparar-se meses para algo importante e, no dia crucial, cometer uma falha que parecia impossível? Pois é, não foi acaso. Foi o inconsciente batendo a porta. Eu me lembro de um episódio que me marcou profundamente. Estava diante de uma oportunidade que poderia mudar minha vida profissional. Tudo estava alinhado, e eu só precisava dar o próximo passo. Mas dias antes, meu corpo simplesmente cedeu. Uma doença repentina, sem explicação médica clara, me deixou de cama. Na época, chorei de frustração. Como podia, justamente naquele momento, o meu corpo me trair? Hoje entendo que não era traição. Era a parte de mim que tinha medo. Medo de ser visto, medo de fracassar, medo de ter sucesso e não saber lidar. Essa sombra não reconhecida me puxou de volta. E só quando encarei essa verdade é que consegui seguir em frente, sem me paralisar novamente. Talvez você já tenha vivido algo semelhante. Preparar-se para uma prova, um concurso, uma entrevista, e de repente sentir um bloqueio inexplicável. É isso que Jung descrevia. O inconsciente cria obstáculos porque aquilo que foi reprimido precisa de espaço. Não é preguiça, não é falta de disciplina. É medo disfarçado. O medo de ser exposto. O medo de falhar. O medo de não merecer. Veja o caso de Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, com talento inquestionável. No auge, parecia imbatível, mas por trás da força havia feridas nunca curadas, e em vez de integrar sua sombra, ele se deixou consumir por ela. O resultado foi autossabotagem em escala mundial. Perdeu fortuna, perdeu credibilidade, perdeu parte daquilo que tinha de mais valioso. Não foi falta de habilidade. Foi a incapacidade de lidar com o que estava escondido por trás da persona de campeão. E a ciência confirma esse processo. Estudos mostram que a procrastinação não está ligada à preguiça, mas ao medo. O psicólogo Timothy Pychyl chama isso de emoção mal gerida. Evitamos a tarefa não porque não queremos fazê-la, mas porque ela dispara sentimentos de inadequação, insegurança ou até perfeccionismo. Esse perfeccionismo, por sua vez, é uma ferida antiga. Acreditar que nada que fazemos será bom o suficiente. Assim, o ciclo de autossabotagem se perpetua. Você já parou para pensar em quantas vezes estragou algo importante sem motivo aparente? Por que isso se repete? O que dentro de você teme tanto ver essa mudança acontecer? Não é mais produtivo parar de se culpar e começar a investigar? Eu mesmo precisei aprender isso na pele. Quando entendi que meu corpo e minhas falhas eram recados do inconsciente, comecei a dialogar com eles. Perguntava: do que você está tentando me proteger? O que teme perder se eu avançar? E percebi que, em muitos casos, a autossabotagem era um pedido de reconhecimento de partes minhas que eu ignorava. Quanto mais negava, mais forte elas se manifestavam. O desafio, então, não é lutar contra esses padrões, mas trazê-los à consciência. Escreva num caderno. Qual foi a última vez em que você se sabotou? Que medo estava por trás? E pergunte-se: existe alguma parte de mim que ainda não aceita essa nova fase? Essa prática simples pode iluminar áreas escondidas e dar a você a chance de negociar com sua própria sombra. O curioso é que, quando fazemos isso, a energia antes usada para nos atrapalhar se transforma em força. Aquela agressividade reprimida pode virar determinação. A vaidade negada pode virar orgulho saudável. O desejo de reconhecimento pode virar combustível para criar e impactar. A sombra, quando aceita, deixa de ser inimiga. Mas quero ser honesto. O processo não é indolor. Encarar a própria sabotagem dói. Eu chorei ao perceber que, por medo, havia jogado fora oportunidades que poderiam ter mudado minha vida mais cedo. Mas foi nesse choro que encontrei clareza. Por que não há vitória maior do que finalmente entender por que você mesmo se coloca obstáculos? E aqui eu te deixo um desafio. Da próxima vez que perceber que está procrastinando algo importante, não se culpe. Pergunte-se: o que exatamente eu temo que aconteça se eu concluir essa tarefa? Escreva a resposta. Talvez você descubra que não é preguiça, é medo. E medo pode ser enfrentado, mas só quando sai da escuridão e é trazido para a consciência.
Sonhos. Coincidências que parecem impossíveis de serem apenas acaso. Pequenos sinais que, quando paramos para prestar atenção, nos dão a sensação de que há algo maior conversando conosco. Jung chamava os sonhos de a estrada real para o inconsciente e via nas sincronicidades a prova de que a vida interna e a externa não são mundos separados. Eu aprendi com a própria experiência que ignorar esses dois canais é como ter um mestre sábio sussurrando conselhos e, ainda assim, tapar os ouvidos. Durante muito tempo, eu tratava os meus sonhos como histórias estranhas, sem sentido, mas houve um que mudou isso para sempre. Sonhei que estava perdido em uma floresta escura. Andava em círculos, angustiado e não encontrava saída. Dias depois, recebi uma proposta inesperada que parecia absurda. Mudar completamente de área de atuação. No primeiro instante, rejeitei. Mas quando lembrei do sonho, percebi. Eu já estava perdido, preso em uma rotina que me sufocava. Aquele convite era a trilha aberta no meio da floresta. Aceitei, e aquilo virou um divisor de águas na minha vida. O sonho tinha me preparado para reconhecer a saída. Talvez você já tenha tido um pesadelo que parecia exagerado. Uma perseguição, um acidente, um monstro. Para Jung, essas imagens carregam mensagens. Elas são metáforas do que tentamos ignorar acordados. Quantas vezes você sonhou que caía? Isso pode refletir a insegurança de perder o controle. Quantas vezes sonhou que voava? Talvez seu inconsciente estivesse pedindo liberdade. Quantas vezes sonhou estar nu em público? Pode ser o medo de ser exposto em sua vulnerabilidade. Não são coincidências banais, são recados codificados. E não se trata apenas de sonhos. Jung observou que, quando começamos a nos alinhar com nossa verdade interior, a vida lá fora responde. É a sincronicidade. Você pensa em mudar de carreira e, no mesmo dia, alguém te envia um artigo sobre reinvenção profissional. Você sente que precisa rever um relacionamento e, inesperadamente, encontra alguém que fala exatamente sobre isso. São coincidências que ressoam de forma quase física, como se tocassem uma corda dentro de você. Já aconteceu de você pensar em alguém e essa pessoa ligar logo depois? Ou de encontrar um livro exatamente quando precisava? Coincidência? Talvez. Mas Jung diria que é o inconsciente organizando sinais no mundo visível. Eu vivi isso em uma fase de muita dúvida. Estava prestes a desistir de um projeto que me parecia impossível. No mesmo dia, ao caminhar distraído, encontrei no chão uma página rasgada de um livro com uma única frase legível. Continue, mesmo quando nada fizer sentido. Pode parecer tolo, mas aquela frase foi suficiente para me segurar firme mais uma semana. E nessa semana, a oportunidade que eu esperava chegou. Não foi mágica, foi sincronicidade. A ciência hoje confirma parte desse fenômeno. Pesquisas mostram que registrar sonhos aumenta nossa percepção emocional e melhora a tomada de decisão. Estudos sobre atenção seletiva revelam que, quando estamos focados em um tema, percebemos mais coincidências relacionadas a ele. Mas há algo além. Muitos relatam que, quando se comprometem com uma mudança interna, a frequência dessas coincidências aumenta. Isso não é superstição, é alinhamento. O que podemos fazer com tudo isso? Primeiro, criar o hábito de registrar sonhos. Mantenha um caderno ao lado da cama. Ao acordar, anote o que lembrar, mesmo que sejam fragmentos. Aos poucos, padrões vão emergir. Você pode descobrir que certos símbolos aparecem sempre que está prestes a enfrentar algo importante. Segundo, anote coincidências que chamam sua atenção. Releia depois de um mês. Vai perceber que elas formam uma espécie de conversa com sua própria vida. E aqui quero propor um exercício. Nos próximos 7 dias antes de dormir, faça uma pergunta clara a si mesmo. Algo que esteja pesando. Devo continuar nesse trabalho? Ou qual passo preciso dar agora? Anote a pergunta e, ao acordar, registre qualquer sonho que venha. Depois observe o que aparece também durante o dia. Músicas, frases, encontros. Veja se há uma conexão. Você pode se surpreender com a clareza das respostas. É claro que há quem desconfie. Será que não é tudo imaginação? Mas eu pergunto, e se for justamente essa imaginação que contém as respostas que sua mente consciente não consegue elaborar? E se ao desprezar esses sinais, você estiver jogando fora a bússola mais íntima que tem? Eu aprendi que sonhos e sincronicidades não resolvem a vida por nós. Eles não substituem o esforço, nem tiram nossa responsabilidade, mas funcionam como lanternas em um caminho escuro. Não mostram todo o trajeto,
mas iluminam o próximo passo. E às vezes, é tudo o que precisamos para seguir. Quando acolhi essa dimensão em minha vida, algo mudou. Passei a sentir que não caminhava sozinho, que havia uma inteligência mais profunda me acompanhando. Não como mágica, mas como um diálogo constante entre dentro e fora. E é nesse diálogo que descobrimos uma forma nova de viver. Menos ansiosa, mais conectada, mais íntegra. Quer que eu encerre esse ciclo construindo também a conclusão geral, no mesmo tom narrativo e em primeira pessoa, para amarrar os 4 tópicos em um fechamento impactante? Se existe um único ponto que eu gostaria que você carregasse daqui é este. A transformação verdadeira não precisa de aplausos, não precisa de plateia, não precisa de anúncio. Ela acontece no silêncio, no íntimo, onde ninguém mais vê. É nesse espaço discreto que você se reencontra com sua sombra, enfrenta suas sabotagens e aprende a ouvir a linguagem secreta dos sonhos e das coincidências. É aí que nasce a força que pode mudar sua vida de dentro para fora. E já que você chegou até aqui comigo, eu quero te convidar a continuar essa jornada. O próximo vídeo que está aparecendo agora na tela é o próximo degrau dessa escada. Se hoje você entendeu como começar a transformação em silêncio, lá você vai aprofundar ainda mais, subindo um nível na sua evolução de sabedoria, se tornando pelo menos 1% melhor do que você é agora. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero você no próximo vídeo.